Legal, ótimo. Obrigado, então, Thaisa. Obrigado à organização da RAS pela possibilidade do encontro. Meu nome é Pedro Carlesse, eu sou doutorando em saúde coletiva pela Universidade de São Paulo e pesquisador também do Centro de Estudos de Religiões Contemporâneas e Culturas Negras da mesma universidade. Prazer estar aqui nessa edição da RAS e prazer também estar com essa mesa temática bonita de ser apresentada e conversada aqui no dia de hoje. Então, antes da gente começar a conversa propriamente dita, eu queria fazer uma pequena apresentação da nossa mesa, que se chama Questões e Perspectivas sobre Pandemia a partir das religiões afro-brasileiras. Então, um pouco da nossa proposta é pensar, a partir da pandemia de Covid, que se fez marcada pela permanência do SARS-CoV entre nós, humanos, tem sido colocado pelas autoridades sanitárias em função dos determinantes biológicos e das necessidades de isolamento social para vencermos o cenário distópico causado por um vírus mutante. Nesse contexto de crise sanitária, econômica, social e política, abre-se espaço para que a antropologia da saúde incite diálogos mais fecundos, sobretudo no ensejo de cultivarmos relações com outros seres viventes, e não apenas sobre eles, como é no caso o vírus. Partindo dessa proposição, a mesa apresenta a contribuição de duas lideranças religiosas e uma pesquisadora dedicada à antropologia da saúde, nos terreiros, para discutirmos coletivamente diferentes modos de enfrentar, entender e viver a pandemia. Mediante diálogos intercruzados entre o candomblé, a umbanda e o tambor de mina, a discussão aproxima os horizontes da antropologia da saúde e da religião para discutirmos como as comunidades religiosas afro-brasileiras têm pensado, enfrentado e vivido a pandemia de Covid-19, como os cuidados produzidos no contexto dos terreiros reinventam o humano e suas relações e interações com outros seres, e como se modificam, como se adaptam, como se reinventam as relações e as práticas de cuidado no contexto do distanciamento físico. Para fazer essa conversa, em que eu serei aqui apenas o debatedor, eu convido para uma pequena apresentação a Mãe Solange. Então, Mãe Solange, bem-vinda. Se a senhora pudesse apresentar um pouquinho aqui para a gente, por gentileza. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Meu nome é Solange Bergamaschi, eu sou mãe no santo do Círculo de Radiações Espirituais de São Lázaro. É uma casa de trabalhos de Umbanda. Nós estamos em São Paulo. Maravilha, obrigado, Solange. Vou passar aqui para a Mãe Rita. Mãe Rita, obrigado da presença da senhora aqui com a gente. Se a senhora puder apresentar para o pessoal, por gentileza. Olá, meus amores. É uma grande alegria, imensa honra fazer parte desse evento. E peço a Deus e aos orixás, os nossos voduns, que abençoem, que seja multiplicada e ativada as energias de cura desse evento, porque é um processo de cura também, essa partilha de saber. Bom, eu sou Iagede Unsul, sou da casa Teuci, tenda espírita de Umbanda Cabocla Iacira, e terreiro Minanagô Cabocla Iacira, aqui da nossa querida Nanindeua, no estado do Pará. E a gente está aqui nesse santo maravilhoso, nesse axé, há 37 anos. Entrei na corrente com 11 anos. Hoje estou com 48 anos. Bem vividos, com muita felicidade, muita gratidão a Deus. Obrigado, mãe. Queria passar agora para a Daniela. Dani, a palavra é sua. Boa tarde a todos, todas e todos. Muito obrigada, Pedro, pela coordenação da mesa. Obrigada, Rais, por essa possibilidade de discutir esse tema que acho muito importante nesse momento. Eu sou Daniela Calvo, sou doutora em Ciências Sociais pela UERJ, sou membro do NUR, Núcleo de Estudo de Religião da UERJ, e do CETRAB, Centro de Tradições Afro-Brasileiras. Estudo candomblé e, sobretudo, o cuidado da saúde no candomblé. E minha pesquisa foi num terreiro no Rio de Janeiro, Axé da Sileodé, de Babá Marcelo Monteiro.
Maravilha, Dani, obrigado. Bom, pessoal, só para compartilhar um pouco da dinâmica que a gente pensou, a ideia hoje não é tanto uma mesa temática tão estruturada como os eventos acadêmicos normalmente propõem, né? A ideia aqui é mais um bate-papo, uma roda de conversa, né? Em que a gente tem a oportunidade de trocar sobre as experiências dos terreiros, a partir da pandemia, de práticas de cuidado, de práticas de cura, de adoecimento. Então, a ideia, a gente tem aqui algumas perguntas que são diretrizes, norteadoras, e conforme vocês forem mandando aqui pelas mensagens de chat, eu também vou lendo e colocando no debate. Então, participem, vai ser bem rica a troca com vocês, mesmo também nesse modelo virtual. Esperamos que seja. Então, para a gente começar, Mãe Solange, queria te passar a palavra para que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre a sua experiência na Casa de São Lázaro, sobre a Umbanda que é feita na Casa de São Lázaro, e sobre as cerimônias, as giras de cura que lá tem, né? A Casa de São Lázaro é uma casa grande, tem várias cerimônias diferentes, a senhora coordena uma específica e bem particular lá. Então, palavra da senhora. Tá certo, Pedro. Bom, a Casa de São Lázaro é uma casa de nosso pai Obaluaê, né? Pai Obaluaê, o orixá da cura. Então, os trabalhos, os carros-chefes da casa são os trabalhos de cura mesmo, né? Então, como a gente fala, são os trabalhos tanto da desobsessão, né? Que são os descarregos, as limpezas, e os trabalhos de cura. Então, nós temos trabalhos voltados a temas gerais, né, a falas gerais, onde as pessoas podem se consultar com os nossos guias espirituais sobre todos os problemas, né, onde as pessoas levam suas questões emocionais, questões de trabalho, de família, enfim, as dificuldades que elas enfrentam nas suas vidas. E temos muito forte o trabalho de cura, né, que são as giras de medicina, onde, né, por ser um trabalho de Obaluaê, uma casa de Obaluaê, então a gente tem muito forte essa linha médica, né? A linha médica a gente entende que não são, né, falando-se de espiritualidade, não são só médicos, né, de branco como a gente conhece. Então, muitas linhas da Umbanda trabalham nas curas, né? Então, são muitos tipos de cura. Então, são caboclos que trabalham na medicina, são exus, as linhas do Oriente, né? Os médicos do Oriente, que são uma linha mestra da nossa casa, muito forte. E todas as outras linhas, né? Pretos Velhos, os Exus mesmo, né? A linha de medicina ela tem a coordenação também do seu João Caveira, né? Que é um dos dirigentes da nossa medicina. Então, esse trabalho de medicina, a gente trabalha com várias frentes também, né? Então, tem o atendimento do guia na conversa, onde tem aquele suporte emocional, também o direcionamento espiritual, né, com relação àquilo que precisa, às vezes, ser descarregado, porque a gente entende, né, que a doença manifesta no corpo, é o último estágio, né? Então, as doenças, elas sempre começam no espiritual, começam no emocional e elas desembocam no físico. Então, a cura nos trabalhos de medicina, ela se dá lá na causa, né? Então, a gente cuida do espiritual, cuida do emocional, e vai tratar os diversos corpos energéticos para a gente alcançar uma cura física. Então, a gente tem toda essa parte de orientação com os guias, as limpezas energéticas, daí entram banhos, entram vários outros rituais, e temos também as cirurgias espirituais, né, que se dão apenas energeticamente, tá? Então, não são aqueles trabalhos que às vezes a gente vê na mídia, né, onde tem o guia cortando com bisturi, não, é diferente, né, a gente faz o trabalho todo energeticamente. Então, os médicos... Ai, desculpa, eu bati o dedo aqui no microfone. Os médiuns incorporam, os doutores, os guias, os exus, caboclos, enfim.
aquela entidade, né, que está afinizada com o trabalho da medicina, fazem as cirurgias, fazem todo o acompanhamento, e dão toda a orientação, né, porque as pessoas busquem, né, e se abram para essas curas. A casa também tem um ponto forte que é o xamanismo, né, que nós adotamos também dentro da casa, então são esses rituais xamânicos, que também são feitos nos dias dos trabalhos de medicina, né, então são os rituais onde aquelas pessoas que são iniciadas no xamanismo, elas fazem as viagens xamânicas através do toque de tambor, né, depois passam esse resultado, fazem toda a orientação aos assistidos que estão ali sendo tratados. Então, é uma vertente muito forte também na nossa casa. E um trabalho muito específico, né, que eu faço dentro da casa, que é o trabalho de cura dos animais, né, então uma casa de Obaloaê também é o senhor dos animais, né, o orixá que cuida dos animais. Então, eu fui contemplada, né, com muita alegria, a desenvolver esse trabalho dentro da casa, já há 9 anos, onde nós tratamos os animais, né? A gente quebra um pouco aquela visão, né, da matança, né, que dentro da Umbanda a gente não tem os rituais de sacrifício, né, isso assim, estou comentando apenas como para mostrar, né, o quanto nós temos o respeito e o amor pelos animais, e esse trabalho com os animais, então, o objetivo qual que é? Quando a gente tem um animal junto de nós, ele está interagindo com a nossa energia, ele está nos limpando, ele está absorvendo todas as nossas energias, e ele adoece por conta disso, né? Ele fica carregado, ele pode ter mudanças de comportamento, ele pode e muitas vezes ele adoece, né? A espiritualidade, ela nos fala que 90% dos problemas que os nossos animais manifestam são por conta da nossa energia, daquilo que eles captam da gente. Então, esse trabalho é voltado exatamente para que a gente possa limpar o animal de todas as cargas, fazer uma proteção energética, tratar aquelas questões que já são manifestas, né, como forma de desequilíbrio, de doença no animal. E é um trabalho de muita amorosidade, né, e que a gente acaba, através desse animal que vai ali, né, porque a ligação normalmente do tutor animal é muito forte, o animal é tratado como um membro da família, e muitas vezes é o animal que leva a pessoa para o terreiro, né, e como o animal ele está manifestando alguma questão que é relacionada ao tutor, né, é muito normal a gente ver no animal, por exemplo, o tutor cardíaco, o animal ele vai acabar manifestando um problema cardíaco, né, então tem muitas correlações desse tipo. E quando a gente trata o animal, quando a gente vai conversando com esse tutor sobre aquele animal e começa a mexer naquela energia daquele ser, a gente cura aquele tutor também. A gente vai tocando, a gente vai fazendo ele entender o que aconteceu, por que aquele animal adoeceu, e a gente vai conseguindo adentrar, alcançar, às vezes, coisas que aquela pessoa não tem consciência de que ela está fazendo com ela mesma, né? E a gente começa um processo de cura para esse tutor através desse animal. E quando a gente consegue equilibrar essa energia e transformar o olhar desse tutor, o animal se cura automaticamente, né? Então, são essas as vertentes da nossa casa, né? Acho que é isso que eu posso dizer nesse momento. Obrigado, mãe. Mãe Rita, eu não sei se a senhora está conseguindo nos ouvir, talvez a conexão tenha falhado. Está por aí, mãe? Estou aqui. Oba, agora apareceu a imagem. Eu estava preocupado que a senhora tinha caído aqui, que bom que não.
Deu para ouvir, mãe? A senhora conseguiu acompanhar a fala da mãe Solange? Sim, maravilhosa. Sua bênção, minha mãe. Queria passar para a senhora, então, para que a senhora converse um pouquinho com a gente, se puder compartilhar um pouquinho sobre o Teuci, sobre os trabalhos de cura que são feitos na casa, mãe, para que as pessoas conheçam o terreiro. A fala é da senhora. Ok. Falar da Teuci é falar de amor, falar também de devoção, de entrega, né? É uma casa que foi fundada pelo meu pai, pelo meu avô, senhor José e senhor Aiçoeiro. Minha mãe também contribuiu, depois casou com o papai, dona Raimunda, e muitas pessoas queridas, né? E todo o pilar central desta casa de axé, ele foi firmado a partir de um olhar muito especial para o ser humano, o olhar holístico, né? Para que a gente consiga ajudar alguém a evoluir espiritualmente, a ter paz, porque eu acho que a maior busca do ser humano é a paz. Então a gente precisa especificar alguns caminhos e acolher esse ser humano de todas as formas possíveis. Então a casa ela foi pensada dessa forma e também orientada pelos guias, mentores espirituais, a seguirmos esses caminhos. Aí vocês devem se perguntar, mas como funciona a Teuci, né? A Teuci iniciou há 75 anos atrás, com pena em maracá. É um ritual fechado de cura, bem típico da nossa região, onde trabalhamos com a encantaria, com entidades, caboclas, ribeirinhos encantados, que quando vêm ao terreiro, eles vêm conversar com as pessoas, eles dão aquela escuta, o acolhimento, eles, a partir dessa escuta, vão ensinar os remédios, vão benzer, vão curar, vão rezar, né, vão invocar as forças de Deus nesse processo de cura. Então, a Teuci, ela começou há 75 anos atrás dessa forma, com esse alicerce da encantaria. Ao passar dos anos, meu avô sentiu a necessidade de ir ampliando as formas de oferecer ajuda à comunidade local. E aí nós começamos a mergulhar na Umbanda propriamente dita. Olha como a gente foi fazendo esse caminho, né? Dentro da Umbanda, a gente já conseguia receber nas giras o Exu, o Preto Velho, e aí a gente conseguiu, né, ajudar mais pessoas com isso, sempre com a orientação espiritual. Passou-se mais alguns anos e entrou o tambor de mina na casa. Dentro desse tambor de mina, nós acolhemos também voduns importantes, que são grandes conselheiros, voduns de toalha branca, que são mentores espirituais da casa, como o senhor Dom João, rei de Mina, e eles sempre trazendo nas suas mensagens, trazendo na sua fala, dentro das giras, os aconselhamentos, as curas, o que ajudar para uma criança melhorar de uma dor, o que ajudar uma mãe que quer ter um bebê de uma forma saudável. Aí as voduns ensinavam como fazer, e um exemplo dessas voduns, desses encantados, é a própria Cabocla Mariana. Então, a Teuci, hoje, ela se firma dentro da encantaria, dentro do tambor de mina, dentro do Queto e Angola. Cada uma fazendo o seu pilar, né, fazendo o seu alicerce dentro desta casa. Os processos de cura, eles são feitos às segundas-feiras com o povo da encruzilhada, onde se trabalha a dispersão das energias mais densas, para trazer uma abertura de caminho, para ajudar um pai de família a conseguir seu emprego, né? Para, de repente, tirar um atrapalho de, como aconteceu várias vezes, de pessoas estarem enfermas, fazerem diversos exames e o médico não conseguir fazer um diagnóstico mais fechadinho. Então, às vezes, são as energias densas que atrapalham até nessas questões mais físicas. Então, esses trabalhos com o povo de encruzilhada ajudam também nesses caminhos para clarear. E às quintas-feiras a gente trabalha
com o povo da Jurema, com os pretos velhos, com os turcos encantados, com o povo de Légua e também com os herês. É também importante falar da presença muito forte do povo do Oriente nesses processos de cura, como a mãe Solange falou. Eles passam cada informação, cada ensinamento incrível, que vale assim para a vida toda. Eu acho que ser do axé, ser de um terreiro, é estar realmente numa grande escola. E essas questões de cura são os nossos ambulatórios, onde a gente pode, com certeza, propagar a fé em Deus e praticar a caridade em todo o seu esplendor. Então, é assim que a gente trabalha aqui na Teuci. Obrigado, mãe. Para a gente fechar essa primeira rodada, então, de conversa, queria passar a fala para a Daniela. Daniela é colega da antropologia da Itália e fez o campo no Rio de Janeiro, né, Daniela? Principalmente pensando nessas relações entre as religiões afro-brasileiras, processos de adoecimento, cura, saúde. Então, Dani, se você puder compartilhar um pouco sobre o processo de aprendizagem que veio a partir da experiência em campo. Obrigada, Pedro. Sim, eu fiz pesquisa sobre cuidado da saúde. Na realidade, esse tema surgiu na minha frequentação do candomblé, em particular do axé da Sileudé, porque eu vi que o cuidado da saúde, o cuidado do bem-estar das pessoas é um aspecto fundamental e ocupa muitas atividades, muito tempo, ao ponto que a Miriam Rebelo fala da ética do cuidado no candomblé, em que essa troca de cuidado entre as pessoas constitui a base da ética nos terreiros. E, de fato, por exemplo, o Babá Marcelo fala que no candomblé se cuida dos seres humanos através dos orixás e não dos orixás através dos seres humanos, para colocar esse bem-estar da pessoa no centro da maioria das atividades. Começo precisando que a saúde abrange diferentes aspectos da vida, como a saúde física, a vida longa, a prosperidade, uma boa família, boas relações sociais, um bom caminho de vida, o equilíbrio espiritual e também levar em conta aquele que é o projeto de felicidade pessoal, que está muito ligado ao destino e também ao conceito de Ori, a cabeça, que é central na pessoa, sendo a divindade principal pessoal de cada pessoa, e o centro do destino, da personalidade, do caráter, das emoções, dos sentimentos, das realizações, e recebe um cuidado especial, sobretudo através de oferendas, de rezas, também através do banho, que atinge todas as pessoas. E então, no candomblé, se começa geralmente pela consulta do oráculo, que estabelece uns conselhos para a pessoa, que podem ser umas interdições de comida, de cores, de comportamento, uns conselhos sobre seu comportamento e o que pode ser feito para melhorar a situação, aquele problema que a pessoa traz. E normalmente se trata através de rezas, oferendas para os orixás, banhos, o ritual de Buri, a oferenda à cabeça. E nesse modo serve-se da força vital dos seres da natureza, através da combinação do remédio e da oferenda, e esses visam obter o equilíbrio físico, mental e espiritual da pessoa, acrescentando-lhes forças vitais, e também estabelecer uma comunicação e uma troca de energia com os orixás, os antepassados,
Olodumare, o Ser Supremo. Na base dos tratamentos nos terreiros está uma cosmologia e uma antropologia específicas, em que o ser humano se apresenta como composição de elementos materiais e espirituais e como tecido de linhas de vida que o conectam ao ambiente, ao cosmos e à sociedade, e com que ele estabelece participações e afeto. Portanto, no candomblé se considera necessário completar e renovar periodicamente a própria força vital, respeitar prescrições e interdições e manter viva a ligação com a ancestralidade. Na minha pesquisa, eu assisti a vários rituais de cura no terreiro por várias finalidades, vários problemas, todos eles foram muito intensos, alguns duraram também diversos dias, e felizmente teve essa possibilidade também de experimentar pessoalmente, viver através também das sensações físicas, de uma aprendizagem também mais prática, material, e dialoguei muito com as pessoas que foram muito generosas em compartilhar sua experiência. Legal, Dani. Eu acho que a tua fala ajuda a gente pensar também como a gente pensar nos cuidados, né, e na saúde do terreiro. De modo nenhum dá para se limitar nem na noção de corpo, nem na noção propriamente mais convencional, mais corriqueira no nosso dia a dia de humano, porque a mãe Solange falando do trabalho com os animais, a mãe Rita trazendo todo esse universo de possibilidades que vão se juntando, né, que de alguma maneira vão compondo realmente uma noção bem mais ampliada do que poderia ser entendido como saúde, como cuidado. Agora, um pouco trazendo para o tema próprio da nossa mesa, que é pensar sobre pandemia, eu queria passar para a mãe Solange. Mãe, se a senhora puder comentar um pouco assim, como surgiu essa questão de uma pandemia no terreiro, como que isso foi tratado, pensado, falado pelos guias. Eu lembro da gente ter conversado antes que esse recado de uma pandemia já vinha sido colocado pelos guias há algum tempo, né? Então, se a senhora puder comentar como essa questão foi lidada na Casa de São Lázaro, o que é essa pandemia que a gente viveu a partir do que os guias por lá compartilharam, tá certo? Vou passar para a senhora a palavra. Olha, de fato, né, a gente começou a perceber alguma coisa, eu particularmente na Gira dos Animais, né, em outubro, outubro de 2019, que a pandemia ela se estabeleceu de fato no começo de 2020, né? Já em outubro, a minha entidade ela já começou a pedir alguns cuidados na gira, né? Que foi o uso de lisoforme, limpeza das mãos na troca de cada assistente. Ela começou a pedir para a gente colocar cânfora nas casas, orientar sobre deixar sapatos fora de casa, né? Então foi a primeira coisa que começou a ser passada em outubro de 2019, isso falo pela minha entidade, né? Dentro do trabalho dos animais. Então, a gente já começou a passar isso para assistência, né? A gente não sabia exatamente, ela falava da questão de uma doença entre os animais, lá da espirotricose, mas aí a coisa começou a explodir, né? E quando de fato começou né, foi declarada a pandemia pelo governo, pelo Ministério da Saúde, enfim, pela Organização Mundial de Saúde, a ordem imediata foi de fechar a casa, né, pelas entidades chefes da casa. Então a gente
cancelou todos os trabalhos, fecharam a casa, né, fechamos a casa, e até hoje, né, então assim, a gente vem fazendo trabalhos, o pessoal que trabalha na hierarquia, né, a gente não parou um minuto, nós trabalhamos incansavelmente, né, cada um fez da sua casa um pedaço do terreiro. A nossa hierarquia é grande, né? Nós temos, acho que, por volta de 40 pessoas na nossa hierarquia. Então, assim, a gente ficou incansavelmente trabalhando, né? Por todas as pessoas, pelos doentes, pelos contaminados, pelas famílias. Então, a gente conversava entre hierarquia, né? Adotamos também as salas virtuais, né? A gente fazia as reuniões, discutia casos, recebi as orientações, né, do nosso pai, né, do pai Alexandre Meirelles, que é o dono da casa. Então as entidades também foram passando orientações, e a gente foi fazendo os trabalhos em casa, à distância. As pessoas mais necessitadas, elas eventualmente eram levadas até o terreiro, fazendo trabalhos bem particulares, né. Os médiuns, eles foram também separados em salas de Zoom, né, para continuarem tendo essa ligação, então, tendo aulas teóricas, recebendo orientações para fazerem possíveis trabalhos em casa, né, não de incorporação, mas de cuidados, né, então, um banho que fizessem, uma oferenda, um ritual que pudessem fazer nas suas casas para se cuidarem, né. Então, até hoje, a gente teve períodos onde a gente fez alguns trabalhos pequenos no terreiro, né? Por exemplo, no final do ano passado, a gente já vinha reunindo algumas pessoas, alguns médiums, algumas pessoas para serem cuidadas. E aí, no final do ano, quando a coisa começou a complicar de novo, né? A pandemia, né, ficava um pouco pior, vinham as variantes aí as entidades falaram, não, para tudo de novo, volta para o esquema só virtual. Então a gente ficou assim, e agora é que a gente está preparando para retornar de fato, né, a gente já começou a se reunir de novo em trabalhos pequenos no terreiro, e agora a gente já está preparando para começar a voltar, né? Mas assim, só com pessoas vacinadas, que já estão com com todo o ciclo completo. E agora a gente vai começar a fazer pequenos trabalhos, já começando a trazer assistência, para ir moldando isso, né? Ver de que forma a gente pode ir trabalhando, forma segura de trabalhar. Então tem algumas pessoas, alguns trabalhadores lá que são da área de saúde, que estão criando todo um esquema, né, de um protocolo, né, para a gente poder atender com segurança. Então é dessa forma que a gente vem trabalhando, né, em todo esse tempo de pandemia, né? Não paramos um minuto, né? A casa física está fechada, mas no espiritual estamos trabalhando muito, né? E com muito orgulho, nós não perdemos nenhum dos nossos médiuns para a pandemia, né? Então foi muito trabalho mesmo, muito trabalho. Deixa eu aproveitar a sua pergunta, mãe, a esse respeito, porque a senhora falou que ficou esse tempo todo, o terreiro ficou funcionando virtual, né? Então formava salas de Zoom. E as entidades? Como foi o que as entidades falaram sobre essa mudança, essa transformação do presencial para o remoto? Alguma coisa foi falado? Como foi esse processo de adaptação? Quais foram as mensagens vindas? Olha, eu, na verdade, assim, é tudo muito esquisito, né? No começo tinha muita resistência. Eu, particularmente, ainda tenho muita resistência de, por exemplo, eu não coloco um guia para conversar aqui no virtual, eu não consigo, né? Então, Seu Sete Sepulturas, que é o nosso grande líder lá dentro da casa, né? Que trabalha com o pai Alexandre, ele no começo também ele resistiu muito, ele quando precisava conversar, por exemplo, com a hierarquia, né, o pai Alexandre fechava a janelinha, Seu Sete só falava, a gente só escutava a voz, ou deixava ele no escurinho, né, e depois de um tempo ele foi quebrando um pouco essa resistência, né, e
E assim, eventualmente ele aparece um pouquinho, né? Os pais no santo que tem as salas de desenvolvimento, que a gente chama, né? Que são as salas onde os médiuns estão recebendo os ensinamentos, conseguem fazer um pouco mais esse trabalho também, de incorporar, deixar o guia falar com esse grupo, né? Menor. Então, assim, foi tudo muito, assim, até engraçado, né? Porque eles também foram se adequando, né? Então, no início eles também ficaram um pouco resistentes, e depois eles foram se adequando, foram, né, levando a coisa um pouco mais na brincadeira, no bom humor, né? Porque os guias, eles são muito bem-humorados, na verdade, né? E fluiu muito bem, né? Mas é assim, como o seu Sete Sepulturas falou recentemente, né? Funcionou muito bem por um tempo, mas agora está se esgotando, né? Então, acho que enquanto foi muito necessário, foi muito bom, ajudou muito, né? Foi possível, né, manter a comunidade, manter a união, né? Mas agora eu acho que está se esgotando, né? Então a gente precisa começar a retornar mesmo. Né? Foi um pouco disso que a gente sentiu, passou, né? Mas foi uma experiência interessante, né? Só que também o que, assim, a gente já ouvia isso há muitos anos, né? Quando as entidades falavam lá atrás, né? Que as ondas interferem, onda de celular, onda de telefone, onda, né? Interferem nos trabalhos, atrapalham, né? Tem interferência, né? Porque a gente já há muitos anos se falava isso, né? Que às vezes essas entidades de baixa energia, elas se aproveitavam dessas ondas, às vezes, para conseguir entrar em frequências e perceber, captar trabalhos, captar orientações, captar informações, né? E a gente até falou bastante sobre isso, né, nesses tempos, né? Porque assim, o quanto de interferência a gente tem também, né? Dessas energias mais densas, né? O quanto fica mais fácil de elas interferirem também, né? Pelos sinais de onda e tudo. Mas enfim, foi uma experiência necessária, importante, deu para entender que dá para fazer, né? Que a gente não precisa necessariamente incorporar, que a espiritualidade está ali o tempo todo, eles estão presentes e independente de incorporarem ou não, eles estão trabalhando, as coisas acontecem, né? A gente fez muita cura, a gente fez muito milagre, a gente protegeu muita gente, né? Não só da Covid, a gente fez trabalhos bem fortes, né? Assim, por exemplo, né, relatando, a gente teve 2 curas de câncer nesse tempo, pessoas que a gente tratou praticamente só virtualmente, né? Então, assim, deu para entender que dá para fazer a coisa acontecer, seja como for. Mãe Rita, queria passar para a senhora fazendo a mesma pergunta, assim, como que foi para a senhora cuidar dos seus filhos nesse momento que não foi possível o contato, né? Por muito tempo, eu me lembro que teve uma época que em Belém estava muito difícil a pandemia, então, assim, aquele trabalho que era mais próximo, né, com muito contato, de conseguir juntar as pessoas, não foi possível. Como foi viver esse período? Então, a pandemia veio para ser o divisor de águas, para mudar muita coisa em nós, né? E eu lembro que na passagem da corrente, para que vocês entendam, a passagem da corrente é o Réveillon. Então, no dia 31 de dezembro de 2019, nós estávamos preparando a casa para a passagem da corrente, para término de um ano, início de um novo ano. E os mentores espirituais da casa, José Amaral Duque de Lorena, Dom João, Caboclo João da Mata, Caboclo Zé de Légua, Caboclo Erundina e outras entidades muito queridas, repassaram a orientação dos orixás, dos voduns, que 2020 seria um ano de provações, de perdas, de muito sofrimento, que a gente prestasse atenção nos nossos velhinhos e também no jeito que a gente vivia,
né, da forma que era o nosso cotidiano, que a gente se preocupasse mais ainda com a questão da higiene, da limpeza da casa. Então, no linguajar do caboclo, eles tentaram nos passar orientações e uma preparação para o que viria, né? E assim a gente fez. A gente criou um protocolo de biossegurança do terreiro. E, na verdade, ele foi desenvolvido a partir daquele ano da H1N1, que teve também, né, muitos casos aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, nesse período, a gente já começou a pensar na questão da biossegurança dentro do terreiro. Com a chegada da pandemia, aí a gente reforçou, nós colocamos, por exemplo, áreas de banho na parte de fora da casa, que só tinha os banheiros para os médios, as pessoas que vêm aqui tomar banho dentro da casa. Então, a gente teve que fazer essa adaptação, para que o filho, ao entrar no terreiro, já tivesse tomado banho, né, trocado sua roupa, o sapato que veio da rua já no saquinho, colocado sua sandália. Então, a gente fez essas modificações importantes. Todo filho tem que trazer o seu apá, que é o seu prato para comer, o seu apomim, que é o seu caneco para tomar sua água, o seu chazinho, o seu suco, tudo pessoal. Então, isso está tudo dentro dos nossos protocolos. E, lógico, né, dentro também da questão da visão da saúde, usar o álcool, a máscara, tá lavando sempre as mãos, não aglomerar. Porém, nesse período de pandemia, a casa fechou. Não tinha como, a gente tinha que seguir realmente a orientação do Ministério da Saúde. E assim a gente fez. A casa ficou fechada para visitação, para circulação de médiuns, porém, no espiritual, nos bastidores, a gente não fechou. Acho que isso foi o comando geral para todos os terreiros, pelo que eu escutei na fala da mãe Solange, né? Foi tudo essa orientação maior. E a orientação também que nos serviu de base é assim: usem de todas as formas possíveis para acolher as pessoas. Então, todas as formas, a gente entendeu realmente que era o uso das ferramentas digitais, e outras tantas coisas que a gente fez. Nós criamos redes de apoio, nos unimos com outras casas de santo para ajudar a comunidade. Pessoas que eram da casa, que não eram da casa, todo mundo o máximo de pessoas possíveis a gente tentou acolher, né? Por exemplo, tem um grupo que foi criado pelas IAs da casa, pelas mais velhas da casa, para arrecadação de cestas básicas. Então, elas começaram esse movimento ano passado. Aí, os filhos que tinham carro se comprometiam a ir levar essa cesta básica na casa dos irmãos necessitados. Então, a gente fazia esse acolhimento. Tinha um outro grupo que já trabalhava a questão de arrecadação de remédios, seguindo sempre a orientação dos médicos que fazem parte da nossa casa. Então, foi toda uma construção mesmo de uma rede de apoio para a comunidade. Isso na parte, assim, física falando. No espiritual, nós trabalhamos as ferramentas digitais. Fizemos também encontros pelo Meeting, reunimos para fazer aquele momento da oração, aulas, também, por exemplo, os jovens da casa, o meu filho Lucas, o Ogan Júnior, fizeram um grupo chamado Apaixonados pelo Axé, tem um canal deles no YouTube. Então, eles faziam giras, cantavam com as pessoas, interagiram ali no momento, as pessoas pediam, canta tal doutrina, canta para tal caboclo. Então, isso foi muito importante nesse período de pandemia, onde a saúde mental das pessoas estava em jogo, né? Todo mundo em pânico, com medo de morrer, com medo de perder pessoas. E a gente tinha que fazer a nossa parte e fazer além, o mais possível, né? Porque, às vezes, não tinha hora para atender um telefonema, para falar no WhatsApp, para dar uma mensagem de apoio, para dizer, você vai vencer, você está com esse sintoma, mas calma, né? E aí, os nossos curandeiros nos ajudaram muito, ensinando a fazer os xaropes, a fazer os banhos, e as IAs mais velhas, as irmãs mais velhas preparavam
e o irmão que estava dando apoio vinha buscar, levava para quem estava precisando. Foi assim, foi triste, mas ao mesmo tempo, muita gratidão por essa oportunidade de crescimento, tanto quanto pessoa, como também a nível espiritual. É isso. Obrigado, mãe. Vou passar para Daniela. E Dani, você acompanhou também, né, algumas mudanças dessas dinâmicas dos terreiros em função da pandemia. Então, se você puder comentar como foi o trabalho nesse período. Sim, eu compartilho muitas das coisas que Mayrita acabou de falar e quero ressaltar que os terreiros, em geral, das religiões afro-brasileiras reagiram muito rapidamente à notícia da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, porque essa notificação foi 11 de março e já o 13 de março a Renafro Saúde vinha comunicar através das redes sociais da pandemia, da importância de se cuidar para cuidar de si e também cuidar dos outros e incentivando todos os pais, as mães de santo, as lideranças de terreiro de suspender as atividades públicas, não fazer mais festas para os orixás, mais reuniões de cura da Umbanda, mas não fazer mais giras, não aceitar as visitas de turistas e estrangeiros. E esse pedido obteve muitas respostas de adesão. Pais e mães de santo que anunciaram que cancelaram todos os eventos de seu calendário. Muitos membros do terreiros que ressaltaram a importância de manter o isolamento social e também do fato que as pessoas que passaram pelo isolamento na iniciação, isso sobretudo no candomblé, essa seria mais uma prova que eles de alguma forma já superaram no momento da iniciação. Além disso, teve uma adesão muito forte às recomendações da OMS e das autoridades de saúde. Esse foi principalmente o discurso oficial até hoje de manter o distanciamento social, as medidas de higiene, de usar máscaras, de evitar aglomerações. Quando foi disponível, fizeram uma campanha de informação também sobre a vacina e recomendaram de tomar. Também o que foi ressaltado desde o começo foi a importância de cuidar também das pessoas mais frágeis, dos idosos, que são muito importantes nos terreiros, das crianças, das pessoas com doenças que podem ser mais frágeis em caso de contágio. E tendo aderido ao isolamento social, se criaram muitas conexões em rede e muitas preocupações com os outros nesse momento de isolamento. Eu vi muitas mensagens de carinho, de apoio, muitas correntes em que as pessoas compartilhavam algumas fotos do seu dia a dia, como a paisagem da janela, a comida que eles faziam. E também teve uma corrente em que as pessoas colocavam uma sua foto em sua roupa ritual e se apresentavam para a comunidade. Assim se fortaleciam os laços, se reafirmava a identidade como pertencente a uma religião de matriz africana. Teve também muitas lives, muitos debates, videoconferências, e esses trataram vários problemas que se apresentaram ou se agravaram durante a pandemia. Por exemplo, além das recomendações dos cuidados com a saúde, se falou
sobre a educação das crianças e dos jovens, sobretudo quando as aulas passaram para a modalidade online, sobre o risco de aumento da violência doméstica e dos conflitos familiares, com muitos conselhos para enfrentar os problemas do dia a dia. Teve todo um debate sobre o direito dos membros do candomblé a serem enterrados segundo suas tradições, quando o número de mortes fazia pensar na possibilidade da cremação dos corpos. Se divulgaram notícias e denúncias das diferenças sociais que levaram a uma maior vulnerabilidade e taxa de mortalidade entre os negros e os pobres. Continuaram denunciando a intolerância religiosa e o aumento das desigualdades raciais, sociais e econômicas. E também chamaram para um maior respeito da natureza. E nessa situação teve, seja como foi falado anteriormente, rezas online, sobretudo para o Baloyé, o Molu, os Apanãs, dependendo da tradição, que é o orixá das epidemias, das doenças, mas também da cura, da vida e da morte. Ele recebeu muitas oferendas, muitas rezas, inclusive correntes de rezas online, e também em Salvador foi organizada uma procissão com a imagem de Omolu para benzer toda a população e limpar a cidade da Covid. Como foi falado anteriormente, várias ações sociais que vão desde a distribuição de alimentos, produtos de higiene, produção de máscaras, mas também a organização para uma assistência médica, jurídica, também econômica, às pessoas que necessitavam isso, seja dos terreiros, seja não dos terreiros. E acho que vou terminar falando alguma coisa sobre o fato que a pandemia ampliou o conceito de pessoa como emaranhado de relações e como linhas de vida, em que a saúde depende de toda uma série de equilíbrios nas relações com as outras pessoas, com o ambiente e também com o mundo espiritual. E isso assumiu dimensões globais durante a pandemia e levou à tona a concepção circular da existência, expressa também por o Baloyé, em que a morte é a condição da vida e a vida é a condição da morte. E a importância da troca e do equilíbrio de forças para a saúde e a sobrevivência dos seres humanos e do inteiro sistema. E, de fato, muitos discursos dos membros do candomblé sobre a pandemia estão relacionados à questão ecológica. Isso apareceu muito nas minhas entrevistas, muito em discursos de pais e mães de santo, em suas redes sociais, em vídeos, em artigos de jornais e também nas trocas de conversas e opiniões nas redes sociais, sobretudo nos grupos Facebook, eu vi isso, onde participam membros do candomblé. E, por exemplo, cito uma entrevista ao jornal o Globo de Maivanda de Omolu, do Ilé Iami Oxum Muigua, no Rio de Janeiro, e que afirmou que os orixás avisaram que o mundo ia parar, pois dessa forma não podia continuar por muito tempo, e falou também que a Terra está passando para um processo de limpeza, que era necessário para que a Terra pudesse regenerar-se. E esse período, que se concretiza como um período de suspensão das atividades humanas,
é também interpretado como o motivo que a Terra precisava para descansar e se regenerar, mas também como um momento que solicitasse a reflexão dos seres humanos, sobretudo sobre sua relação com a natureza e sua relação com os outros seres humanos. E vou citar, além da fala de Maiwanda, que disse que o mundo deve dobrar-se à natureza e precisamos rever nossas posturas, valores e consumo de bens materiais. E a Glícia de Ansa, do Ilé Ayabá, a Fefe, a FEICA, no Rio de Janeiro, na entrevista que realizei com ela, sublinhou que o momento é difícil, é um tempo de reciclagem para rever valores e esquemas morais, sociais e comportamentais. Dessa forma, a pandemia é vista ao mesmo tempo como uma consequência da ação predatória e destruidora da natureza pelos seres humanos, mas também uma uma tentativa feita pela natureza para restabelecer um equilíbrio profundamente turbado e assim permitir a continuação da vida. Por esse fato, eu usei o conceito de suspensão proposto pelo antropólogo italiano Francesco Remotti, que utiliza para as suspensões voluntárias das ações humanas, como, por exemplo, o Saba dos judeus e outros, citando também outros casos etnográficos, sobretudo no continente africano, e ele associa essa suspensão também aos rituais de iniciação, em que as pessoas têm essa suspensão das atividades cotidianas e essa suspensão motiva a reflexão e a mudança. E assim, Remotti, sobre a pandemia, observou também que, também como nos rituais de iniciação, a suspensão em que estamos vivendo é também uma incitação à reflexão, sobretudo das relações, como falaram diferentes países mais distantes, das relações, uma reflexão sobre as relações com a natureza e com os outros seres humanos. Obrigado, Dani. Você já até entrou exatamente na pergunta que eu ia passar na rodada agora. Então, obrigado, já foi ótimo, porque já puxou o papo. Eu ia passar para a mãe Solange justamente perguntando um pouco sobre isso, mãe Solange. Assim, acho que a Daniela trouxe algumas falas de como algumas lideranças de alguns terreiros entenderam e falaram sobre a pandemia, né? E aí eu ia perguntar para a senhora também, como que está isso, o que é falado na Casa de São Lázaro, a respeito do que estamos vivendo, o que é esse período, né? Se a senhora puder compartilhar um pouquinho, por gentileza. Então, é exatamente isso, né? É um momento de reflexão, é um momento da gente parar para a gente ver o que a gente está fazendo do nosso planeta, né? Entender que nós temos que ter mais respeito com o planeta, com a natureza, com rios, mares, florestas, animais, né? E embora seja um processo aí de limpeza, né? Que está acontecendo, né? Como vem sendo falado já há muitos e muitos tempos, né? Vem sendo alertado, mas a gente precisa parar para refletir de fato, né? Nas relações com as pessoas. Então, realmente um momento de reavaliar, né, a forma como a gente se relaciona com o ser humano, de também não aceitar mais algumas posturas, né, da gente se posicionar diante de coisas que nos são colocadas e impostas aí, a gente tem que se posicionar, né? Então,
o que a gente entende muito lá na nossa casa é isso, é esse posicionamento que a gente tem que ter diante de todos esses acontecimentos, né, de se colocar, às vezes até bater de frente mesmo, né, com posicionamentos de negacionismo, de ter um olhar mais humano, né, de deixar esse ego de lado, né, porque principalmente a pandemia nos mostrou o quê? Que eu preciso me cuidar para cuidar do outro, né, principalmente respeitando o outro, porque eu posso contaminar qualquer pessoa, né, então esse foi um posicionamento muito forte da casa, né, desse cuidar do outro, né, de acolher o outro, né, mesmo que ele pense diferente da gente, mesmo que ele tenha um outro posicionamento, né, da gente acolher, de a gente respeitar, mas também de se posicionar. Isso eu acho que foi a lição mais forte, né, da gente se colocar, né, não como dono da verdade, mas de uma forma que a gente consiga fazer o outro despertar, né? Mostrar para o outro por que, que aquela atitude dele está errada, por que, que o cara que está pondo fogo na floresta está errado, por que, que eu continuo usando o sapato de couro, por exemplo, se eu posso buscar uma alternativa em que eu possa colaborar né, de uma forma mais de preservar, né, o planeta, de preservar a floresta, de poupar o animal, né, se a gente tem tantos outros caminhos, né, então acho que a maior o que foi mais falado na nossa casa mesmo foi a questão do posicionamento, né, de não aceitar mais determinadas coisas, que a gente tem que se colocar assim, né, que a gente tem que, como eu falei, não ser o dono da verdade, mas que a gente tem que estar ali para levar, né, a informação, para ajudar o outro a despertar, ajudar os outros a entenderem, né, o momento. Então é isso, mas essa questão é muito forte, né, do cuidado com o planeta, do cuidado com o outro, né, e do cuidado com a gente mesmo. Obrigado, mãe. Queria passar para a mãe Rita também com essa pergunta, mas se a senhora puder comentar um pouquinho assim, o que é essa pandemia, né? O que os guias, os encantados trouxeram desse momento que a gente está vivendo? Se a senhora puder comentar para a gente. Tá. Bom, a gente vai sempre falar que a pandemia foi o divisor de águas, uma oportunidade de melhora quanto seres humanos. Então, os guias, eles falaram muito isso. Oportunidade de melhora quanto seres humanos, a partir do olhar para o outro, né? De se preocupar com o outro. A gente percebeu, assim, que a gente teve que frear, tivemos que parar, forçadamente, mas tivemos que fazer isso, porque a gente estava muito absorvido no dia a dia, na rotina da nossa vida moderna. Coisas simples a gente estava deixando de fazer por essa pressa de ter que ir para o trabalho, pressa de fazer mil coisas ao mesmo tempo, e esquecendo as coisas simples. Mas o preto velho, o caboclo, ele sempre nos ensina que diante de uma coisa ruim, a gente precisa tirar uma lição boa disso aí, para evitar que você erre novamente pela mesma causa ou que faça coisas piores. Então, é realmente o grande momento de refletir. Todos nós aqui ficávamos conversando muito, né? Por que será, né? O que a gente precisa fazer para não sofrer novamente dessa forma? E o que a gente precisa cuidar para proteger de fato?
não só a minha vida, a vida da minha família, das pessoas que fazem parte da minha casa de santo, dos meus filhos, mas cuidar das pessoas, porque também foi uma oportunidade da gente ampliar essas fronteiras do terreiro, né, de religiosa. A gente conseguiu acolher muitas pessoas que não eram da casa. Então, quando o caboclo veio e orientou, e a gente, nas nossas rodas de conversa aqui, de orientação, passamos isso, que a gente precisa resgatar em nós valores adormecidos pelo próprio cotidiano, por essa pressa da vida moderna, né? A pandemia, ela é uma lição muito árdua, muito dura para todos nós, para a humanidade toda. E, infelizmente, dentro do que os guias nos mostram, os mentores nos orientam, ainda não sarou. Eles falam, ainda não sarou, filha. Ainda tem algumas coisas para vencer. Ainda tem águas turvas a passar, correntes pesadas a enfrentar, porque o ser humano ele é assim. Essa pandemia, ela veio nos mostrar a necessidade do coletivo, do trabalhar juntinho, do respeito que a mãe falou, do se dar as mãos para agir e ajudar alguém ou um grupo. Então é difícil fazer todas as pessoas compreenderem a necessidade desse coletivo, do cuidar, daquilo que é coletivo, que cabe a todos nós, como a natureza. É uma questão, assim, bem complexa, mas ao mesmo tempo simples, né? Eu vou citar um trechozinho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que fala, um dos 9 mandamentos, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. É uma frase pequena, mas de grande significado para nós. Porque é isso mesmo. Se eu te respeito, se eu respeito a natureza, eu vou viver bem. E se você me respeita também mutuamente, nós vamos em coletivo viver bem. Então, o que eu compreendo dessas orientações todas do melhorar, né, que a gente precisa melhorar, essa viagem intrínseca, é que a gente está construindo essa mudança que o nosso planeta tanto necessita. E, infelizmente, para lidar com o ser humano, às vezes as medidas, né, disciplinares são bem difíceis, como foi e como está sendo essa pandemia. É isso. Não, e ouvindo a senhora, eu estava pensando aqui, mãe, como que esses cuidados, eles não são só com a pessoa, não são só com o humano, né? Porque, de alguma maneira, a senhora em Belém, fazendo toda essa relação que tem com as divindades de água e tudo mais, é um pouco difícil pensar, né? Como está o estado dessa parte também, que é uma parte também do axé, né? Sim. A água é o nosso bem mais precioso. E já está sendo falado, né, há muitos anos, que a gente precisa cuidar das nossas águas. E aqui na nossa região, nós somos ricos em água doce. Nós somos cercados por igarapés, por nascentes, por rios. E quando a gente fala, né, nesse cuidar, nesse coletivo, é preservar isso tudo. Mas é trabalho de formiguinha, desde lá, dentro da escola, como também dentro do axé, quando a gente vai tomar um banho na praia, por exemplo, ou um banho de rio. Se a gente levar uma champanhe, uma garrafa de mel, ou até mesmo uma garrafa de cachaça para se descarregar, nós não podemos deixar isso lá na praia ou na beira do rio. A gente tem que trazer o lixo que a gente faz para ser descartado aqui na cidade. Então, esses cuidados todos, a gente também ensina dentro da Casa do Axé. Porque isso é um trabalho de formiguinha, mas que, se a gente não tiver esse cuidado, alguns anos vão se passar, uma garrafa vai se tornar milhares de garrafas, e aí vai se tornar um problema muito maior.
Então, é muito importante que cada um faça a sua parte, mas faça bem feito e explique o porquê, né? Preservar, o cuidar, é uma questão de saúde pública, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, porque se minha praia não tiver com uma água boa, eu não vou poder fazer essa cura, essa troca de energia com aquele elemento tão importante. Não é isso? E isso a gente só está falando da água, sem falar na terra, no ar que a gente respira, não é isso? Então, a natureza ela está aqui para que a gente possa conviver com ela em paz, em perfeita harmonia, porque senão coisas como pandemia acontecem. Obrigado, mãe. A Emília se inscreveu aqui para falar. Emília, eu vou só enquanto eu confirmo com você se você consegue abrir a câmera e o microfone para falar. Você pode mandar aqui no chat se você consegue. Consegue? Eba, beleza. Então, vai lá, Emília, por gentileza. Bem-vinda primeiro, né? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Ouvindo. Muito bom poder ouvir vocês e peço a bênção das sacerdotisas presentes. Eu sou EQUED de uma casa de candomblé aqui de Goiânia e eu tentei escrever alguma coisa um pouco sobre essa experiência da pandemia aqui a partir da nossa casa. E, eu acho que muitas coisas que foram compartilhadas aqui, a gente também tentou de alguma maneira realizar, né, algumas práticas de cuidado. Acho que o que a Mãe Rita estava dizendo sobre esse engajamento, né, com o cuidado do outro e com a relação com a natureza é uma coisa que eu acho que já faz parte mesmo das religiões, assim, e principalmente, né, de matriz africana, ameríndia. Então, eu acho que talvez... e aí, para encontrar com o que eu gostaria, né, de comentar e ver a opinião de vocês. E eu acho que tudo isso facilitou também uma outra maneira da gente passar por esse período pandêmico. Mas eu sei que a gente aprendeu muitas coisas, como a utilizar essas tecnologias a nosso favor também, só que, pelo menos de onde eu estou falando aqui, que é um lugar que eu acho que o Brasil inteiro, né, está tomado, mas Goiânia, Aparecida de Goiânia, que são cidades conurbadas, tem uma presença muito grande de igrejas evangélicas, né? E me parece que essa migração para esse meio da internet sempre ficou muito mais favorável, muito mais tranquila para católicos e evangélicos. E aí, a gente conhece, né? Tem uma tradição aí de canais televisivos, tem uma série de manipulações com mídias que a gente, pelo menos não de forma massiva, a gente tem realizado, né? E aí, a nossa casa também tentou fazer algumas reuniões entre as pessoas para não deixar perder também um pouco do contato, porque o WhatsApp já existia, mas era um grupo muito para o informe, né? Para aquele recado, para aquela organização das atividades que iam acontecer presencialmente. E com esse período a gente viu o quanto a nossa comunicação, mesmo com esse grupo existindo, mesmo com as tentativas de fazer chamadas de vídeo, ficou defasada, né? A gente meio que deu uma esfriada, assim, depois a gente começou a se reunir internamente há pouco tempo, só os filhos da casa, a gente ainda não faz festas abertas, e mesmo assim a gente não conta com todos os filhos, né? Alguns preferem não ir, outros, por questão de estar sempre em trabalho, não conseguem estar ali fazendo testes, se organizando para poder sentir com mais segurança de estar compartilhando com outras pessoas. E aí eu fiquei muito mobilizada por isso, porque eu não quero dizer que a gente talvez saia perdendo, né, comparado com outras religiões, não é isso. Mas talvez seja num sentido assim de como esse momento explicita realmente diferenças que não são só epistemológicas, não são só diferenças de práticas, né? Por exemplo, a minha função enquanto EQUED, eu estou o tempo todo em contato físico com as pessoas. Então, eu estou vestindo uma pessoa, enxugando o suor, cuidando daquilo, preparando uma comida, tocando nos objetos. Então, assim, algumas das primeiras atividades que a gente tentou realizar, vou situar, né? A minha mãe de santo, ela tem alguns filhos da família consanguínea que são iniciados e moram ali no espaço do terreiro. Então, muita coisa, esse núcleo específico realizou e se desdobrou para realizar, sem contar com a presença das pessoas de fora. E quando começou a retomar essa presença das pessoas de fora, foi da maneira assim, que eles continuavam fazendo toda a parte de cozinha, toda a parte ritualística interna, e a gente meio que foi para um momento de assistência, participar do rito, mas não da maneira como era antes. Então, ficou sempre aquela sensação de relações frias,
algo desencaixado, né? Por exemplo, eu não podia realizar uma função que na verdade, dá significado à minha existência naquela família de santo. E não só eu, né? As próprias outras pessoas tiveram também suas impressões. E aí, quando eu falei que tentei escrever alguma coisa, né? Eu fiquei com um pouco de receio de dar essa sensação, né? Porque a gente também não quer escrever coisas desfavoráveis para o nosso povo, mas queria saber um pouco das mães, assim, qual é essa percepção que elas têm sobre isso, né? Já foi compartilhado um pouco das coisas que foram possíveis serem feitas em casa, de núcleos como esse, né, da minha família, que ficou lá se desdobrando para atender as outras pessoas, mas ainda assim coisas muito específicas ou não foram feitas, ou foram feitas, assim, contando com... A gente tentou seguir protocolos e tudo mais, mas sempre com aquela brecha que a gente sabe que existe por um certo risco. Porque fazer o bori também é cuidar do equilíbrio da pessoa. Não é só tomar a vacina, né? Fazer o bori é também cuidar, e o ebó é também cuidar da pessoa, não é só utilizar o álcool em gel e cuidar do distanciamento. Então, assim, uma série de medidas que são materiais, que contrapõem a essa ideia de um protocolo que é universal, e que essas coisas que não cabem no universal vão ficando complicadas da gente lidar e complicadas de se resolver, e ao mesmo tempo a gente não quer se colocar nessa posição de colocar os outros em risco, de enfrentar uma coisa que também é nova para a gente, né? Como é essa situação que há pelo menos quase 2 anos a gente está de modo mais intenso. Era isso, se vocês puderem comentar alguma coisa nesse sentido, assim, da percepção de vocês, porque aqui a defesa para que fossem liberados os encontros presenciais por parte da Igreja Católica e evangélica foram massivos, até que o Estado e as prefeituras começaram a liberar. Só que essa liberação, através da legislação, não responde ao terreiro ainda, porque liberar uma festa de candomblé, porque também está dentro dessa legislação de templo religioso, né? E um culto que você consegue colocar cadeiras separadas, você consegue organizar até espacialmente de uma outra maneira, até mais condizente com o que é um protocolo sanitário como esse, que eu estou chamando de mais universal, não dá no mesmo sentido, né? Não faz a mesma coisa. E aí a gente acaba sofrendo retaliações da mesma maneira, como se fosse fora do tempo da pandemia. Então, você está respaldado pela legislação a fazer uma atividade religiosa, porque você é um templo religioso formalizado, você é reconhecido enquanto uma instituição religiosa, mas se aquilo for visto até por essas pessoas que sempre nos atacam, eles vão acusar até nesse sentido do sanitário, né, que a gente está infringindo coisas que você deveria cuidar de todo mundo, mas a gente sabe que tem sempre um sentido de embaraçar a prática das religiões de matriz africana e ameríndia, não necessariamente de cuidar da saúde das pessoas, né? Enfim, é um pouco sobre isso. Obrigada. Com vocês, gente, fiquem à vontade. Mãe Rita, mãe Solange, Daniela. Oi, Emília, seja bem-vinda. E Oxum lhe abençoe, peço sua bênção também, mãe Eked. Bom, não foi fácil adaptar, né, essas questões de biossegurança à nossa rotina dentro do santo, porque a gente é meio, bem, né, aglomeradinho mesmo, faz parte da gente fazer, estar muito próximo. E eu fiquei, quando você estava falando do seu trabalho de EQED, eu fiquei aqui visualizando todo o processo. É isso mesmo, a gente tem um contato, por exemplo, na hora do passe, uma entidade vem para fazer o passe, tem um toque, não é isso? Geralmente tem o toque, existe o porquê desse toque, que muitos chamam de toque terapêutico, de descarrego, né? Tem os rituais que a gente faz, dá os puxõezinhos nos dedos, que faz parte também do processo de limpeza dos chakras. Então, existe esse toque. Como é que a gente está trabalhando, né? Porque a gente ainda está atravessando. Quando nos foi possível ir voltando, nós fomos fazendo um retorno bem gradativo, onde as pessoas com comorbidade, pessoas mais velhas, elas não poderiam fazer parte de uma gira aberta, eram grupos bem pequenos, seletos, que vinham para os dias de passe. Dentro do Roncó, muito se fazia os boris
a pessoas assim com muita necessidade, e aquela equipe que ia dar assistência àquela pessoa, aquele filho, aquela filha, também muito seletivo, que já estava dentro da casa há muitos dias, sem nenhum sintoma gripal, nenhum sintoma da Covid, cumprindo também todos os protocolos, ou seja, aquela pequena equipe selecionada para dar assistência naquele pori, ela entrava de preceito junto com aquela pessoa, preceito espiritual e dentro dos protocolos de biossegurança. Em Gira, é verdade, é muito difícil a gente manter um distanciamento. O que a gente pode fazer é diminuir o número de pessoas naquele evento, naquele trabalho. E assim a gente fez. Cada IAU tem a sua toalhinha, aí as EQEDs tinham esse cuidado, e às vezes para servir um AG1, elas colocavam as luvas para poder pegar nos pratos, enfim, a gente foi se adaptando a essa nova realidade, né? Tínhamos que ser mais rígidos, porque existe o olhar do outro para dentro dos terreiros, e infelizmente, esse olhar é crítico, e a gente procura não dar margem para que venham nos criticar de forma pejorativa, mas principalmente a maior preocupação é com a saúde mesmo do outro. Eu achei isso que eu queria saber, não é isso, Emília? Sim, mãe, obrigada. Mas também, assim, no sentido de... se também gerou uma sensação dessa não realização, né? Dessa diferença, enquanto uma missa em culto ele acontece de modo muito mais próximo da realidade do que as nossas tentativas de adaptação, um pouco nesse sentido, assim, se a senhora e as pessoas próximas à senhora também passaram por essa experiência. Nós tivemos que despertar algumas estratégias, assim, por exemplo, dentro dos rituais de Umbanda, de Nina, que envolve o passe, tá? Vou falar nesse sentido, desse tipo de trabalho. Nós tivemos que despertar os antigos passos à distância, a pessoa mesmo distante do trabalhador. Então, isso é antigo, mas foi abandonado no decorrer dos anos. Então, a gente teve que acordar novamente esses dons do processo da vibração, da emanação de energia. E também nós tivemos que fazer uma conversa prévia com as entidades que vieram trabalhar. Explicar, alguns tranquilamente, outros já era próprio dele tocar, o jeito, por exemplo, o índio, daquele índio que ainda muito tendo aquela roupagem rústica, né, daquela medicina de floresta bem antiga, em que ele precisava fazer esse toque, soprar o seu tauari, e aí a gente teve essas resistências assim, mas que com muito carinho, com muito jeito, eles foram se adaptando para esse momento. Aí assim funcionou alguns dos nossos trabalhos de cura, muito esperados, né, esse retorno, mas tudo feito com segurança, tudo feito dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde e principalmente dos mentores espirituais da casa. Emília, até para compartilhar com você, um pouco antes da gente abrir a sala, a gente estava falando justamente sobre isso, porque a mãe Solange estava comentando, né? Ela falou, poxa, aqui no terreiro ninguém faleceu de Covid, que bom, mas tem agora uma outra questão, né? Que agora vai voltar para o presencial, e quantos voltarão, né, mãe? Era um pouco do que a gente estava falando, porque, de fato, os vínculos mudaram muito, né? Eu vi que alguns colegas que são Ogas compartilharam, cara, agora é isso, a gente virou live show, tem que fazer live e engajar a galera, IAO e EQED mobilizando os dispositivos digitais para acontecer as coisas. Então, mãe Solange e Dani, passar para vocês. Bom, o nosso terreiro lá, ele ainda não voltou também para assistência, né? E a gente também está bem perdido, né? Como você, Emília, porque Umbanda, assim, é o que a gente fala, Umbanda é abraço, né? É calor humano,
Como é que a gente vai chegar para a entidade e falar, fica de máscara para falar ali, como é que você vai falar para o preto velho, fala mais alto para poder ficar 1 metro de distância, né? Então, realmente é uma questão complicada, que a gente tem que se adequar, né? A gente vê, às vezes, o guia passa um trabalho, aí o guia mesmo fala assim, não, isso não vai dar, agora não pode, né? Vamos ter que fazer de outro jeito. Então, assim, de fato, a gente vai ter que se adequar, a gente vai ter que ver de que forma a gente vai conseguir trabalhar, né? Tem que reduzir o número de pessoas, não tem jeito para a gente conseguir, né? A minha casa é muito grande, né? A gente tem, nas sextas-feiras de trabalho de esquerda, por exemplo, chega a ter uma assistência de 600 pessoas. Então, a gente ainda está avaliando isso, né, e voltando muito devagar para tentar entender esse movimento e de que forma a gente consegue fazer isso. Mas eu acho que fica esse vazio, até porque eu acho que até fora da religião, nós como seres humanos, né, voltando para as coisas, para quem realmente cumpriu o isolamento, a gente sente dificuldade, né, em retornar ao contato, tem um receio, tem um medo, muita gente criou até uma coisa de, não, nem quero mais contato, né? Então voltar isso para dentro do terreiro é difícil, porque nossa religião é pé no chão, é natureza, é toque, é abraço, é acolhimento, né? Aquela entidade, né, amorosa que, né, pega no colo. A gente, alguns trabalhos que a gente tem feito, por exemplo, desobsessão, né, onde você põe a pessoa ali no meio, você vai, normalmente você dava a mão ali, encostava na pessoa, agora não pode mais dar a mão. Então, assim, fica mesmo uma sensação de tá faltando alguma coisa, né? Então, mas eu acho que a gente tem que se respeitar um pouco, né, no sentido assim de se colocar também, né, de eu não tô, tá doendo, tá difícil, né, mas é uma coisa geral, não quem tá ali, né, as pessoas que puderam ficar juntas ali fazendo a coisa acontecer para que as pessoas tivessem um suporte, mesmo não estando fisicamente ali, né, elas entendem perfeitamente isso, né, e a gente vai ter que ter, assim, esse respeito por esse sentimento, eu acho, né, que a gente tem e que o nosso irmão também tem. Muita gente ainda, mesmo que possa ir, não vai no terreiro, porque ainda está com medo, ainda está com essa sensação de insegurança, né, enquanto muita gente cobra, poxa vida, como assim, não vai abrir, que palhaçada, vocês não, né, vão ficar aí até quando desse jeito, se escondendo, né? São essas pessoas que acabam indo embora, vão procurar outros lugares, né? Mas é uma sensação de vazio, sim. Eu acho que a gente vai ter um tempo também para isso acomodar, para as entidades nos ajudarem, porque assim eles são sábios, né? Muito mais do que a gente. Então eles entendem tudo perfeitamente, né? Eles jamais vão desrespeitar a gente, né, colocando a gente em risco de jeito nenhum, né? A entidade não é vacina, eles não vão também deixar todo mundo blindado, mas assim, eles vão ter esse cuidado também de saber o que pode, o que não pode, de que forma que pode ser feito. Eles vão, acho que, trazendo a gente de volta, né, para esse universo. Então, a gente acho que não pode se cobrar tanto, né? A gente tem que respeitar esse tempo que a gente tem de assimilar tudo isso, né? E eu acredito, né, que é mais um tempo, né? Talvez fim do ano, começo do ano, as coisas vão começar a entrar naquele eixo que a gente conhece, né? Que a gente ama fazer, né? Então, assim, acho que a questão agora é não se cobrar tanto, é ter um pouquinho de paciência, né, respeitar o tempo, que a gente passou por tudo isso também não foi por acaso, então dá para repensar bastante coisa, né? É muito mais fácil, né, para essas religiões que você citou, porque é palavra, põe uma pessoa ali falando, a gente tem rituais, tem, né, a gente lida com a coisa de uma forma diferente. Então, acho que a gente tem que ir devagarinho mesmo,
sabe, sem sofrer tanto, né? Dói, é difícil, mas a gente vai voltando devagar, né? E eu acho que as entidades, eles são tão maravilhosos que eles vão conduzindo a coisa de uma forma muito sábia e eles vão saber colocar a gente de volta aí com segurança, né? Respeitando essa necessidade nossa nesse momento. Então, acho que o grande segredo é a gente não se cobrar tanto e deixar que eles façam, né? Eles vão saber levar a gente. Primeiro eles vão, né, cuidar um pouquinho dessa dor, desse sentimento nosso, e eles vão, acho que, conduzir as coisas de uma forma que a gente consiga voltar aí, curar isso também nessa ferida que ficou pra gente. Mas, Solange, até aproveitar a pergunta da Emília, antes de passar para a Dani, licença, Dani, só para a gente aproveitar o gancho, porque a senhora faz um trabalho de cura muito específico no terreiro, né? Que é o trabalho da gira dos animais. Então, é uma sessão de assistência. Até teve um latido Que para mostrar a eles presença. respondem. Uma gira voltada para cuidados que começa com os animais e depois, de alguma maneira, pelo que a senhora explicou, também vai envolvendo os donos e tudo mais. A Emília estava falando assim da pandemia como um movimento que possibilitaria uma migração dos religiosos do terreiro para igrejas ou coisa do tipo, né? Tem esse tipo de trabalho, a senhora já viu em outro terreiro ou outra presença religiosa em algum outro lugar, um trabalho dedicado de espiritualidade, um trabalho de cura na espiritualidade para animais? Para animais? Tem, Pedro, assim, tem muitos, hoje em dia a gente vê muitos padres, né, que eles acolhem animais nas igrejas, né, os franciscanos sempre acolheram, né, mas hoje em dia a gente vê pela internet muitos padres que tem o cãozinho ali do lado, casas kardecistas, né, a gente já tem há bastante tempo alguns trabalhos, né, tem a SEAMA, que é muito conhecida, tem já alguns trabalhos há algum tempo. Dentro da Umbanda, antes de mim, né, meu trabalho ele completa 9 anos agora. Antes de mim, eu só soube de um trabalho no Paraná, né, do Pai Maneco, acho que era o único terreiro de Umbanda que trabalhava com animais, para animais, né, aí eu comecei aqui, e a partir daí, hoje em dia, tem muitas casas que fazem trabalho com animais, tá, então, muitas casas me visitam lá na gira, pedindo orientação, pedindo informação, para poderem abrir os trabalhos nas suas casas, tá? Então, hoje em dia já é bem mais comum, casas kardecistas estão começando a abrir também. Então, assim, hoje em dia já a gente vê muitas casas trabalhando, sim, com animais espíritas, a gente vê igrejas, tem bastante coisa já. Eu acho que é um movimento planetário também, não é só religioso, é uma necessidade da espiritualidade, né? Então esses trabalhos eles começaram a ser colocados, sim, né? Então acho que é uma egrégora que foi se formando, né? É uma necessidade mesmo. Legal, obrigado. Dani? Eu vou complementar um pouco aquilo que foi falado por Marita e Mãe Solange, e vou começar dizendo que é muito interessante pensar que as igrejas evangélicas, sobretudo as neopentecostais, que dominam muito a mídia, que tem canais de televisão, sites muito sofisticados, já desde antes da pandemia, insistiram muito para poder fazer rituais presenciais. E os terreiros de candomblé, das religiões afro-brasileiras, que não tinham suas redes sociais e a mídia muito avançada, ao contrário, solicitaram todos para ficar em casa, para suspender as atividades. E isso
eu li um artigo muito interessante que estava falando também do problema econômico pelas igrejas evangélicas, da necessidade da presença para arrecadar o dízimo, mas eu acho também que isso seja devido a uma interpretação diferente, uma forma diferente de enfrentar a pandemia, porque muitos evangélicos e muitos padres sustentaram a importância de confiar em Deus, de rezar para que Ele resolvesse a situação, poupasse as pessoas do contágio e da doença. E as religiões afro-brasileiras, em geral, assinalam muito a importância da responsabilidade humana. Claro que os orixás, as entidades vão ajudar, mas a responsabilidade humana é muito importante. E quando foram criados os protocolos para voltar às atividades religiosas, os membros das religiões afro-brasileiras e algumas associações, se lembro bem, a IDAFRO, fizeram uma denúncia do fato que esses protocolos foram modelados nas igrejas cristãs e não levaram em conta a especificidade do culto das religiões afro-brasileiras. E então eles decidiram de continuar fechados. Alguns rituais estão sendo realizados, mas sobretudo para as pessoas, rituais particulares, como a pessoa que tem que fazer uma consulta, tem que dar um buri, fazer uma oferenda, e as pessoas com que eu falei, por exemplo, a Cristiane de Logunedé, de São Gonçalo, me falou que ela não chama todas aquelas pessoas que eram chamadas anteriormente, que isso também tem uma importância de ter várias pessoas ali rezando pela saúde daquela pessoa, mas tem um grupo mínimo de pessoas, sobretudo as pessoas que moram juntas ali no terreiro, e com todos os cuidados, a máscara, o álcool gel. E dessa forma, numa pesquisa que eu fiz sobre como as pessoas enfrentavam o isolamento social, surgiu muito essa falta do contato físico, do abraço, do beijo na mão na hora de cumprimentar. Por exemplo, isso falou Lúcio Sanfilippo de Logunedé, dessa mancança, dessa falta do contato físico. E as pessoas estão tentando amenizar essa falta de várias formas, todavia é algo que falta muito. E algo que observei também, que um problema grande é com os rituais funerários no candomblé, porque tem a ver com toda um contato com o corpo, os rituais que devem ser feitos com o corpo. E isso está suspenso, deu origem a muitas discussões, inclusive nos jornais, nas redes sociais. E tem também o problema que as pessoas nem podem se reunir para fazer os rituais com aquilo que é chamado o balaio do falecido, os pertences, todos os rituais com os pertences, com o espírito. Também isso às vezes não pode ser realizado porque a comunidade não pode se reunir, sobretudo quando tem pessoas idosas. Então isso deu origem a muitos problemas, inclusive psicológicos, e às vezes as pessoas nem podem ir ao terreiro, tomar um buri, então fica ainda mais difícil, e tem muitas coisas que não são ainda resolvidas. E vou terminar somente falando uma coisa, que no candomblé o sopro é muito importante, porque o Emi, a fonte da vida que vem do Ser Supremo Olodumaré, e através do sopro, da força da palavra, se transmite axé, a força vital, se benzem as pessoas. E também nos diferentes rituais, no jogo de búzios, na hora de fazer uma oferenda, também só de dar um mobi, uma noite de cola, o sopro é muito importante.
E os outros, agora na pandemia, se tornou a coisa mais perigosa, que se deve evitar o contato com o sopro do outro. Então tem também muitos problemas que devem ser ainda resolvidos. E eu vi que Pedro perguntou, sim, eu tenho feito umas publicações sobre isso, se querem posso passar. Uma foi feita na revista Plura, sobre as várias formas que as religiões afro-brasileiras se enfrentam à pandemia, as várias ações em prol da saúde. Tratei o problema do isolamento social e como foi enfrentado. Isso foi num artigo no International Journal of Latin American Religions. E, enfim, enfrentei esse problema dos rituais funerários e da relação com a natureza, de que falei antes, num artigo de Confluência. Se querem, posso passar para vocês. Dani, acho que você pode colocar aqui no chat, se você puder, ou então amanhã temos, ou então, né, complementarmente, amanhã também temos o grupo temático, né, que também pode ser um espaço. Emília vai estar com a gente também, né, Emília? Também dá um espaço legal de troca. Então, não sei como está a conexão, se der para colocar aqui no chat, é ótimo que já... Estou pensando uma coisa melhor, vou colocar nos comentários do YouTube, então todo mundo vai poder ver. Legal. Também quem não está aqui. Ótimo. Do que eu vejo aqui na tela, não chegaram novas perguntas ou comentários. Você identifica algum por aí, Daniela? Você conseguiu rastrear alguma outra coisa? Não. Não. Legal. Então, a gente já vai caminhando para o fim do nosso encontro. De antemão, queria agradecer mais uma vez pela Arras, né, pela organização, pela possibilidade da gente fazer uma mesa dentro de um debate de antropologia, não só com antropólogos, muito pelo contrário, que a gente tendo a oportunidade de chamar as pessoas que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente trabalha junto, que são da maior importância, né, para essa produção de conhecimento, para estarem aqui conosco, e também de agradecer, né, Mãe Solange, Mãe Rita, a bênção de vocês duas, muito obrigado de estarem aqui com a gente. Me abençoe, meu querido. Obrigado. Esse foi o primeiro das nossas possibilidades de conversar. Então, assim, um momento novo e com várias nuances, né, da gente passar. Amanhã nós temos também uma outra etapa da conversa que a Daniela, que eu já aproveito para agradecer também, obrigado, Dani, de estar aqui nessa conversa com a gente. Amanhã a Daniela, que coordena o grupo temático, para a gente também estender essa conversa. Então, queria passar para as últimas palavras, né, de vocês, um pouco assim, se puderem compartilhar, não sei se para as entidades que trabalham com vocês já estamos caminhando para o fim, tem mais uma leva, se nós já entramos, se nós sairemos, né? Mas para compartilhar um pouquinho com a gente, aproveito para agradecer e me despedir. Então, passar para a mãe Rita. A senhora, mãe. Nós vamos precisar ainda ter alguns cuidados, segundo a orientação dos voduns, dos orixás, dos nossos mentores espirituais. Esse processo de cura do nosso planeta e também da nossa cura, ele é gradativo. Então, o que a gente pode dizer a vocês? Continuem a aceitar esse processo de mudança, a observar, a pensar assim, o que de fato te faz uma pessoa melhor, o que te faz feliz, o que realmente importa. A ideia é que você não se perca do propósito divino do qual você faz parte. Qual o teu propósito, Pedro, Solange, Thaisa, Daniela, o Edson que está aqui, as outras pessoas que vão nos escutar, né? O que você quer fazer da tua vida?
E o que você quer fazer também pelo outro? Porque nós, seres humanos, fomos criados para viver nesse coletivo. Eu estou insistindo muito com essa palavra, não sei se vocês perceberam, o coletivo ele é importante. A boa convivência é importante. E isso me faz lembrar de uma palestra que eu assisti de um pajé, Cacauera Jecupé, acho que ele é de São Paulo. E ele é um palestrante maravilhoso. Nessa palestra, ele falou sobre os valores indígenas, que, ao meu ver, ele serve para todas as pessoas, né? Para todos os povos, que fala do respeito ao mais velho, porque neles estão contidas a sabedoria que vai nos nortear, que vai nos orientar, o respeito e o cuidado à criança, porque a criança é o nosso amanhã, é a garantia do futuro e também da perpetuação de uma raça, de um povo. E o cuidado com a natureza, só tirar dela aquilo que é possível, ou seja, aquilo que for para a tua sobrevivência, aquilo que for para te curar, para te alimentar, para viver. Então, dentro desses valores indígenas, eu acho que cabe muito para nortear o que seria essa mudança que o ser humano precisa fazer, esse próximo movimento que a gente precisa dar. Então, vamos prestar atenção nesses valores indígenas, nessa força da natureza, que foi assim, foi e é, né, de grande importância para nós, que essa pandemia não fique esquecida de forma alguma, que seja um marco, não de uma coisa terrível, mas de algo que realmente salvou as pessoas de uma forma maior, né? Nos unindo, fazendo que a gente tenha esse olhar coletivo, olhar holístico pelo outro. Isso é muito importante. E eu peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, a minha mãe Oxum, a Pai Oxalá, que nos abençoe, nos proteja, continue a nos guiar, porque muitas das vezes a gente ficou com os olhos vendados, sem saber para que lado ir, como seguir. Então, nós nos deixamos nos deixamos conduzir por essas energias divinas, que foi o próprio socorro que veio dos céus. Muita gratidão sempre a essa energia que é Deus, que é Alá, que é Oxalá, que é o grande Senhor do Universo. Deus continue a nos abençoar. Obrigado, mãe. Passar para a mãe Solange. Bom, eu acho que o que a mãe Rita falou é importantíssimo, né? É muito possível que a gente ainda venha a enfrentar outras pandemias, né? Pelo andar aí do nosso planeta, como as coisas estão. Que essa pandemia tenha servido de fato de aprendizado para que a gente amenize o que ainda vem pela frente. Esse vírus não vai embora, né? A gente vai ter que aprender a conviver com ele, então a gente vai ter que continuar se cuidando, a gente vai ter que se readaptar, mudar muitas coisas, muitos conceitos, nossos cuidados, mas nós que cultuamos orixás, né? Nós sabemos que os orixás são as forças da natureza. Então, a gente tem que ter o máximo de respeito pelos nossos orixás, pelos seus campos sagrados, né? Então, acho que a grande mensagem, né, vamos cuidar, né, do nosso planeta, cuidar de nós, né? Nós somos parte disso, cuidar do outro, né, das pessoas, das comunidades, de tudo, né? A gente tem que entender que é o todo, né? Se uma pessoa faz falta para a engrenagem toda funcionar. Então, assim, vamos olhar com mais carinho para o planeta, olhar com mais carinho para esses campos sagrados dos nossos orixás, para essas forças sagradas
né, que nós cultuamos. Então não vamos entender o orixá só como na hora que eu vou no terreiro, né? Ai, o orixá, que bonito, como ele dança, como que energia gostosa. Não, o orixá está em tudo, né? O orixá está aí o tempo todo. Então, e nós somos parte disso. Então vamos sair das paredes do terreiro, né? E olhar tudo como um campo sagrado. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que cuidar, firmar na nossa fé, né? ter confiança, deixar essas forças se manifestarem, né? E ter respeito, né? E é isso, eu agradeço muito a oportunidade, que os nossos orixás abençoem a todos que estão aqui, a todos aqueles que ainda vão ouvir, e que possamos ter essa consciência, né, essa nova consciência que o universo está nos chamando, né, para despertarmos, que é só isso que pode melhorar, né, as nossas vidas, melhorar a vida do todo. Então, muito obrigada e que nossos orixás abençoem a todos. Obrigado, mãe Solange. Passar para a Dani. Obrigada. Então, eu compartilho muito do que foi falado por Mãe Rita e Mãe Solange. E vou dizer alguma coisa sobre aquilo que observei, sobretudo nos terreiros de Candomblé, em que estou mais em contato. Eu acho que eles não estão se pronunciando sobre o término da pandemia e ficar muito atento ao que as autoridades de saúde estão falando. Então, deixam mais a ciência se pronunciar sobre isso, pelo que eu observei. Vejo que a vacina também alentou um pouco as medidas, em alguns casos, em outros casos fica também tudo muito fechado, mas me parece em geral que a atitude seja aquela de seguir o que a ciência fala. Quando os contágios vão diminuir, o risco vai passar, as pessoas vão poder se reunir de novo. E vou terminar por aqui, vou me despedir, vou agradecer Pedro por essa coordenação, estar comigo organizando essa atividade na RAIS. Agradeço muito, Mãe Solange e Mãe Rita, hoje aprendi muito de vocês, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E agradeço a RAIS por ter oferecido esse espaço de diálogo, de conversa, de troca. Gente, obrigado a todos. Nos vemos amanhã no GT, quem for participar, e o vídeo ficará gravado aqui também para a continuidade das conversas. Grande beijo. Beijo, tchau. Todo mundo tá saindo.